novo. Nova trajetória. Vamos embora, pra cima. Bem, começa aqui o primeiro podcast Arte da Venda, e o podcast focado em você que quer aprender a vender melhor, vender com volume e vender com previsibilidade. Aqui, né, a gente vai falar sobre tudo que engloba o mundo das vendas, tudo que engloba o mundo da arte de fazer as pessoas serem convencidas, fazer as pessoas, na verdade, se convencerem por elas mesmas. Essa que nada mais é a função do vendedor, né? A gente já vai falar mais sobre isso, mas quero apresentar aqui quem é que é Gabriel Borger. Respondendo a pergunta do Sidney, quem é o Gabriel? Né? O Gabriel é um cara sonhador, né, e inconformado com o sistema. Esse sistema que foi durante muito tempo uma prisão, né? Foi onde nós fomos programados, ensinados ali. Em 2015 vi um vídeo do Flávio Augusto e foi um vídeo assim que realmente virou a chave, foi a virada de chave, né? Foi onde eu pude enxergar, né, esse caminho, um caminho diferente, um caminho que a maioria não faz, mas que é o caminho da liberdade, que é empreender. Por que virou a chave? Foi a virada de chave, né? Porque que momento tu vivia para que aquilo fizesse diferença? Na verdade, eu não enxergava, eu não conseguia enxergar esse caminho sozinho, né? Nós fomos programados para viver pelo sistema, né? Viver no piloto automático. O que é o piloto automático? Escola, faculdade, depois da faculdade, concurso público, né? E viver do INSS. Era essa visão que eu tinha, era esse meu ponto de vista, porque nós fomos treinados para isso. E a partir do momento em que eu vejo aquele vídeo, aquele cara me falando, né? Porque eu não consegui realmente me adaptar a esse sistema. Então, quando eu vi esse vídeo, eu enxerguei um caminho. Qual era o caminho? Primeiro, me autoconhecer. Eu precisava me conhecer primeiro para entender meu propósito e esse caminho que eu ia percorrer. São os porquês, né, Sidney? São os porquês que a gente tem que fazer antes de enfrentar qualquer desafio, qualquer obstáculo, qualquer caminho, né? Na verdade, eu fui CLT durante 7 anos, né? Trabalhei em uma plataforma de perfuração de petróleo e gás na Bacia de Campos. E por muito tempo eu achei que eu ia morrer trabalhando na plataforma, ia me aposentar na plataforma. A partir do momento em que teve a crise do petróleo, eu voltei para Belém em 2013 e meu currículo era só para petróleo, né? Então, durante algum tempo eu fiquei realmente desempregado e comecei, né? Na verdade, eu estava perdido sem saber para onde ir, o que fazer. Tentei ainda, né, alguns empregos ali, e a partir do momento que você enxerga o caminho e que esse caminho só depende de você através do seu esforço, da meritocracia, que é a venda, que se torna meritocrático. Se você vende, você produz, que esse ponto de inflexão foi realmente o ponto-chave, né, que fez com que eu enxergasse esse propósito e começasse a caminhar. Eu sabia que realmente o caminho era a venda. Eu criei a GB Automação, foi uma empresa que eu comecei como MEI, e a gente começou a desenvolver ali projetos de automação, tanto para residência como para escritórios. Será quando? Em 2016, quando eu começo a vender os primeiros projetos e os primeiros serviços de automação. De automação. Começamos com a automação, né, damos start, depois passamos para câmera, instalação de câmera, comunicação visual. A gente começou, realmente foi muito rápido. A gente, inclusive, por ter sido muito rápido, a gente começou a vender muito rápido. Eu achei que já sabia vender, né? Porque a gente fechava muito contrato. A gente, né, na minha concepção, eu já era um expert em venda, né? A gente já estava ali. Qual foi, assim, pontos altos dela, né? Pontos altos que tu teve ali que tu fala, cara, pô, me orgulho disso. O que foi na GB? Bom, como eu falei, né? A gente cresceu muito rápido e isso foi até
um fator decisivo negativo. Isso daí foi um ponto negativo, crescer rápido. Apesar de parecer que, quanto mais você cresce, né, é melhor para a empresa, né? Quanto mais você vende. Porém, a gente não tinha... Né? Só parece. A gente não tinha estrutura, a gente não tinha estrutura para essa demanda, né? Porque a gente foi crescendo, vendendo mais do que podia. Então acabou que nós ficamos com muita demanda e pouca equipe. E aí, enfim, a gente teve que buscar outros parceiros, parcerias. Inclusive, a gente fechou um contrato muito grande com uma grande farmácia, rede de farmácias em Belém. Nós fizemos 45 farmácias, né? Eu fechei um contrato de 45 farmácias em 4 estados. Fachada, não foi? Isso, ou seja, uma empresa que estava começando como MEI, que trabalhava somente no bairro, não vou nem dizer no estado, trabalhava no bairro, depois na cidade, né? E consequentemente a gente foi expandindo para o estado. E aí, depois a gente passou a trabalhar em outros estados simultaneamente. Então, cresceu demais, de uma forma muito rápida, como eu já havia falado antes, e a gente precisou de apoio, né, de parceiros, como eu estou falando, para a gente poder suprir essa necessidade. E também até como MEI, a gente não tinha como, por exemplo, conseguir esse contrato como MEI, uma empresa MEI. Estourou, não foi? E esse parceiro, esse meu sócio, naquele momento que a gente, né, conseguiu vender para ele o projeto, ele foi onde ele conseguiu ali também, né, dar essa assistência. Ele emprestou praticamente o CNPJ, né, e a gente saiu para esse desafio de 45 farmácias no Brasil, Pará, Maranhão, Tocantins e Amazonas. Nós fizemos farmácia até em Parintins. Caramba! Longe demais. Longe. E assim, né, Sidney? Esse desafio, eu digo assim, que foi uma experiência incrível. A gente, né, desenvolvendo o trabalho simultaneamente em 4 estados, realmente não é para qualquer um, né? Então, a gente viajando em estradas perigosas à noite, com caminhão, equipamento de solda, equipamento tudo dentro do caminhão. E realmente esse foi um desafio que a gente desenvolveu um know-how, né, nessa área, e graças a Deus foi super positivo a experiência, porém teve prazo de validade, e uma hora acabou o contrato. Por que acabou? Acabou o contrato, na verdade, a gente, como eu falei, né, a gente cresceu muito rápido, a gente não conseguiu controlar esse fluxo de caixa, né? Não, controlar realmente toda a operação, no caso. Toda a operação, e ficamos limitados para ir para crescer para mais estados, né? Trabalhar para mais estados, fazer mais reformas. Então a gente ficou acabando limitado nesses 4 meses, nesses 4 estados, e depois, quando a gente finalizou as 45 farmácias, foi quando realmente acabou o projeto, né? E foi quando, mais ou menos? Em 2018, 2019. 2019, antes da pandemia, né? Isso, exatamente. Mas a gente continuou fazendo outros projetos. Eu tinha muito parceiro com arquitetos, então a gente tinha muitos projetos para também executar, né? Então a gente tinha uma equipe de soldadores, montadores, e a gente, depois desse projeto, ainda continuou fazendo muito trabalho, né, nessa área da comunicação visual. Entendi. E depois da GB, o que foi que veio, né? Porque a gente está falando de pandemia, então virou a chave para muita gente, inclusive para mim, né? Na pandemia foi onde virou a chave, mas para ti, o que aconteceu ali nesse período? Mas na pandemia foi onde eu realmente, não vou dizer que eu quebrei, né, mas foi onde a gente parou. O mundo todo parou, na verdade, né, Sidney? Então, a gente ficou sem contrato, a gente ficou sem poder trabalhar, e foi onde foi um dos melhores anos, foi o ano da pandemia, foi onde eu vi onde a gente estava errando, eu parei para abastecer de conhecimento,
E também eu conheci foi quando eu falei ali do Flávio Augusto, né? Que foi aquele vídeo que foi onde eu virei a chave. Então ele sempre foi meu ponto de referência, minha referência, né? O cara onde que eu realmente admirava no empreendedorismo e também eu queria saber como, né, ele chegou onde chegou, né? Ele passou por esse mesmo caminho e nessa pandemia ele divulgou uma prospecção ativa, uma venda de cursos online de inglês, que era o WSOP, o WhatsApp Online. Sim. E foi onde realmente eu aprendi a vender. Através desse programa do Flávio Augusto, eu conheci o Yali Oliveira, que foi o presidente da Next Academy, onde abriu as portas ali para mim. E a gente formou uma equipe nessa pandemia de venda de cursos de inglês e foi onde, de fato, eu realmente aprendi a vender. Eu não sabia vender até, né? Tem gente que não sabe vender e vende da mesma forma. Eu também, eu fechei vários contratos, mas foi onde realmente eu aprendi a vender. Foi onde eu descobri, cara, eu não sabia vender. Eu vendia, mas não sabia vender. Então, Sidney, a partir desse momento que eu aprendo a venda ativa, aprendo como a gente sempre fala, é o vendedor águia, aquele que vai realmente buscar o cliente, aquele que vai prospectar. Esse caminho foi onde abriu as portas para mim e eu pude enxergar mais ainda, né, onde eu poderia chegar através da venda. Uhum. Eu sabia onde eu poderia chegar através da venda. Eu já enxergava ali, não importa o produto ou o serviço, só vai mudar o produto, né? Mas o objetivo de vender é você poder escalar no modelo de negócio bem sucedido e poder ali depois, né, posteriormente, ir subindo de nível, franquias. Eu comecei a vender muito curso de inglês e comecei a me destacar na equipe, né, que eu era liderado pelo Yali Oliveira, e ele ainda não tinha uma franquia aqui em Belém, da Next Academy. Então, abriu essa porta para mim através da venda. Sim. E um ponto importante que eu esqueci de falar, Sidney, porque quando eu enxerguei essa oportunidade de vender curso de inglês, eu vi a oportunidade de pelo menos, né, o Flávio Augusto estava em expansão ali, de 400 ele ia para 2.000 lojas. Cara, no mínimo eu vou reformar a loja desses caras. Através da venda. Eu tava pensando na GB. Eu já estava me conectando com todo mundo ali, né? Então eu já estava pensando no serviço que a gente fazia. Cara, eu vou fazer loja. Fazer fachada do cara. Bom, e voltando, né, para o ponto do Yali, foi onde ele me ofereceu ali, né? Eu não ganhei essa oportunidade, você não ganha nada, né? Só para o pessoal entender, o que é a Next Academy? Next Academy é uma empresa uma academia de futebol que prepara estudantes e atletas, né, através do futebol e educação, para bolsas de estudos, fazer um intercâmbio esportivo nos Estados Unidos, do esporte, né? Através do esporte e da educação, né, aprendendo ali o inglês, você consegue uma oportunidade de bolsa de estudos. E aquilo, né, eu costumo dizer que eu só vendo o que eu compro. Pô, eu só vendo o que eu acredito, o que eu compro. Sim. Então eu acreditava muito, né? Se eu pudesse voltar no tempo e se essa oportunidade estivesse, né, na minha época, eu não pensaria duas vezes. Porque eu amo jogar futebol, sempre foi um sonho ser jogador. E aí eu acreditei muito e acredito nesse projeto. Esse projeto realmente ele é um projeto que ele assim, eu acredito muito na educação e no esporte para mudar a vida de qualquer jovem, né, através do futebol e educação. Então, a partir desse momento, a gente traz a Next Academy, uma franquia da Next Academy aqui para Belém, o polo de Belém, e começa a desenvolver um trabalho, cara, no meio da pandemia, tudo fechado, sem campo de futebol, sem treinador, mas com muita fome, muito apetite ali para fazer dar certo. Através das vendas, né?
através das vendas, que eu, como sempre falei para você aqui, a venda é o caminho. Então a gente transformou algo ali intangível, algo do nada, né, a gente pode dizer assim, para uma academia nós começamos em outubro, em janeiro a gente já tinha 30 atletas matriculados. Pra tu ver aí, cara, tu que tá vendo aí, pô, na pandemia, me diz uma coisa, como é que o moleque joga bola dentro de um apartamento, dentro de casa, ali treina futebol? Não tem. Mas esse cara conseguiu vender pro moleque o sonho de ir lá para os Estados Unidos jogar bola. É o poder da venda com técnica. E nós tivemos os cases de sucesso, tá, Sidney? Também tem, não? 3 atletas foram para os Estados Unidos, fizeram esse intercâmbio, sem contar 2 atletas foram para a Itália, mais 4 para a Espanha, para um outro processo seletivo que eles fizeram lá. Então, foi assim, fantástico, foi incrível participar desse projeto. O que tu acha que a Next, no sentido de venda, né, ela mudou tua mentalidade de venda? Bom, eu acredito que todo ciclo tem seu fim, né? A gente está aqui nessa vida, todos nós vamos morrer. Então, assim como também em uma empresa, ela tem o seu fim, estabilidade não existe. E nesse caminho empreendedor, a gente descobre que a gente vai se decepcionar. Vamos ter decepções, isso é normal. Na inteligência emocional, né, você trabalhar esse emocional, isso é o que mais acontece. Você não pode ficar em luto o tempo todo por esse fim, né? Então, esse fim aconteceu da Next Academy, né? Porém, o que mais eu aprendi foi um departamento comercial agressivo, né? Eu fiz parte de um departamento comercial, de um time comercial que esse universo, quando eu vi esse grupo de WhatsApp, que a gente tinha um grupo de WhatsApp, né, esse departamento comercial, cara, era comprovante de 10 horas da noite, comprovante meia-noite, 1h da manhã. As matinais, né, você tem ali, você segue uma cultura muito forte. Eu aprendi essa cultura na multinacional, porém, na Next Academy, a cultura das vendas, a cultura da empresa, os princípios, os valores, é o que realmente faz sentido, né? E toda empresa de sucesso, ela tem uma cultura muito forte. Ela tem esses princípios e valores, né, do protagonismo, execução, executar o que planeja. Então, Sidney, eu conheci esse universo da Next Academy, desse departamento comercial, onde a gente tinha uma liderança, tinham mentores, onde a gente se alimentava diariamente. Esse departamento comercial, porque era essencial. Por quê? Porque você vai levar não. A venda é muito mais não do que sim. Então você precisa ter uma pessoa com quem dividir, nem que seja, cara, a gente precisa entender o porquê você levou não. E você precisa dividir isso com alguém, cara. E aí você vai ajustando, você vai vendo que o problema está em você. A gente tem essas crenças limitantes, bota a culpa no estado, na cidade. Essa cidade tem gente que não tem cartão. A gente procura uma maneira para se confortar. Mas, na verdade, se você ajustar esses nãos, a tendência é que você converta para o sim logo em seguida. E você precisa de um mentor, você precisa de uma liderança que realmente ela vai te apoiar nesses momentos mais difíceis. Uhum. E aí a Next te ensinou realmente a ter essa cultura, né? Porque a cultura é de vendas, porque geralmente quando a gente vê, né, em empresas assim, o que existe, né? O que existe cara, o cara pensa muito pessoal das startups, né, que a gente pode ver. O cara tem uma ideia genial. Porra, cara, uma nova forma de criar
uma carne sintética, para alguma coisa do tipo, uma tecnologia muito acima do que a gente tem hoje, beleza. Aí o cara estrutura tudo, ele pensa em todo o produto, aí ele começa a ler sobre as startups que começaram, ele começa a ver sobre o Google, ele começa a ver sobre a Apple que foi financiada de tal forma, aí ele começa a querer imitar essas pessoas, mas ele se esquece que o que move uma empresa é a venda, é a cultura de venda, é a cultura de vender, né? Então ele acaba... E acontece com muitos outros, né, muitos outros empreendedores, outros empresários que vão começar lá o seu negócio, pensa em tudo, mas quando chega na parte da venda, é como se fosse nada ali. É como se sabe que é importante vender, né, mas ainda assim espera a sorte dar vendas para elas. Não vai atrás, né, de fazer isso. E aqui, Sidney, a gente percebe isso muito na prática. Aqui a gente tem, né, no office várias empresas, e o que eu percebo de cada empreendedor, de cada responsável pela empresa, que ele realmente tem uma ideia genial, ele toma conta de tudo, ele entende da operacional da empresa dele, mas ele não sabe vender. Ele não sabe vender. Ele que vende, porém ele não sabe vender. E o que é a venda, Sidney? A venda simplesmente é resolver uma dor, é resolver um problema. Ajudar. A venda simplesmente, a melhor definição da venda é essa, é resolver um problema, resolver uma dor. E a maioria das pessoas não sabem vender. É impressionante, cara. É impressionante. Uhum. E aí, já que tu falou, né, do office, né? Então a gente teve, vamos recapitular, né? GB Automação, né? Primeiro, na verdade, plataforma de petróleo, né? Porra, toda Suel, balança e tal, plataforma de petróleo, aí veio o GB Automação, aí veio o contrato lá enorme com a GB, aí veio pandemia, aí o WhatsApp, aí Next Academy, né? Aprendeu a cultura de vendas, aprendeu ali tudo que precisa ser feito para que uma empresa realmente sobreviva. E aí, como é que isso chega no on-office hoje? Da onde que veio o on-office? Bom, o on-office ele nasce de uma antiga clínica da minha irmã, que ela tinha aqui, que ela possuía. E a Next Academy ela foi durante algum tempo aqui dentro, né, do on-office. A gente tinha uma sala aqui, né? E quando a gente encerra o ciclo da Next, né, o ponto de inflexão ali, e decide focar no on-office, né, pensar primeiro, né, era uma coisa que não existia. A gente ali, eu costumo dizer que o que não existe é algo intangível, é algo, né, que não existe. Você não está vendo ali. Então, você precisa usar o quê? A fé. É a fé que faz você acreditar no que você está pensando. E só quem acredita, cara, é tu mesmo. A não ser que tu converse com alguém e faça aquela pessoa acreditar junto contigo. Tu tem esse desafio. Uhum. Fazer aquela pessoa... Cara, tu tem aquela fé, tu acredita naquilo, mas tu precisa mostrar aquele projeto para alguém. E esse alguém... É engraçado, né? Porque a gente não tinha nada programado. E aí eu faço uma viagem, eu digo assim, Deus ele vai te ajudar, né? Ter fé também, cara, eu acredito em Deus. Como ele vai te ajudar? Através de pessoas e sinais. Então, eu fiz essa viagem e eu tive a grata satisfação de Como conhecer foi? Em julho de 2022, né? Final ali de julho, dia 20, eu tenho essa grata satisfação de conhecer um pouco mais profundo o Sidney Araújo, o cara que está aqui na minha frente, né? Que ele enxergou esse projeto, enxergou esse caminho junto comigo, e a gente está, cara, assim, é indescritível hoje poder estar aqui de frente contigo, conversando,
sobre toda essa caminhada e o melhor de tudo, né, Sidney? É só o começo, a gente está só começando. Só o começo. E aí, só para a gente terminar a tua parte, né? O que é o On-Office aqui? O que a gente construiu, né, aqui? O On-Office, vamos lá. O propósito do On-Office é contribuir com o sucesso das pessoas. Esse aqui é o propósito do On-Office. Então, foi assim que a gente começou. O On-Office ele tem esse pensamento realmente de ajudar o empreendedor, né? De alguma maneira, a gente já errou durante essa caminhada, então minimizar esses erros das pessoas é isso que me motiva. Realmente, que me faz construir esse projeto, cada vez mais acreditar nesse projeto, é essa transformação na vida do empreendedor, na vida do empresário, na vida até do CPF, que está precisando ali de um direcionamento. Então, o On-Office ele nasce da vontade de transformar a vida do empreendedor. Bom, e pegando o gancho do Gabriel, né, de como a gente se conheceu, e me apresentando também, meu nome é Sidney Araújo, hoje eu sou especialista em processos de marketing e vendas, e hoje cuido da parte daqui de marketing do On-Office, né? O principal ponto que fez, né, eu me identificar, né, com o Gabriel foi quando lá em Salinas, a gente, nessa viagem, né, o Gabriel, na verdade, ele já estava na minha vida há bastante tempo, né? Eu sou amigo, né, do sobrinho dele. E muitas vezes, né, quando eu era menor, né, eu tenho 18 anos hoje, né? Então, muitas vezes, quando eu era menor, eu ia lá na casa do sobrinho dele, né, do meu amigo, e tava por lá, às vezes via ele, né? Mas era o seguinte, né? Ele era na minha cabeça, ele era o famoso o tio do meu amigo que vem pegar o lanche que a gente tinha acabado de pedir tarde da noite ali. Essa que era a visão do que eu tinha do Gabriel, até Salinas. Então, o que aconteceu? Nós viajamos para lá, né? Normalmente, nesse tempo eu já havia começado, eu comecei basicamente em 2021, no final de 2021, quando eu conheci o mercado digital de fato, né, o marketing digital, trabalhei de muita coisa já, né, basicamente, praticamente todas as funções do mercado digital, então design, copywriting, hoje gestão de tráfego, né, cara, fazer página, tudo, lançamento, partes de infoproduto, então muita coisa do mercado digital eu já tinha conhecido ali no ano passado, 2022, né? Eu já estava 1 ano e meio mais ou menos trabalhando, peguei meus primeiros clientes ali em 2021, né? E estava num momento ali que era no final da escola, né? No final do ensino médio, toda aquela questão de Enem, e eu trabalhando da mesma forma, cabeça estourada. Primeira vez que eu fui num psicólogo na minha vida foi no ano passado, né, quando eu tinha acabado um lançamento ali de um infoproduto, né, uma campanha de vendas que eu estava fazendo enquanto estavam tendo as últimas provas da escola. Então, eu estava num momento ali em que era uma pequena faísca ali que acendesse, que eu trocaria de rumo. Por quê? É toda aquela pressão do Enem, do sistema, de tu tem que seguir essa carreira e tal. E vendo, né, nada vem de forma imediata, né? Nada que vale a mesma pena de ser conquistado vem de forma imediata, muito rápida. E se vem, a gente tem que desconfiar, porque vai embora rápido também. Então, até hoje ainda não cheguei onde eu quero chegar no mercado digital, e naquela época muito menos, né? Muito menos maturidade de trabalho no digital que eu tinha. Então, o que aconteceu foi que realmente julho era um ponto de virada. Eu lembro que até em Salinas, não sei se eu cheguei a comentar contigo, mas eu levei até o computador na verdade, não para trabalhar lá. Eu estava atendendo uns clientes ainda ali, remanescentes que ainda tinha, mas eu levei o computador para estudar. Eu tinha até assinado um programa de estudo lá online para a prova do Enem, porque eu queria passar em Direito na UFPA, né? Estudei lá em Salinas, que é nada, pô. Que nada, estava em Salinas, pô.
Eu vi uma coisa ou outra, falei que eu tinha estudado e nada. Mas aí, né, vem o Gabriel, né? E lembrando, na verdade, antes disso, né, a gente tava num almoço ali num restaurante e do nada eu vi esse cara falando assim, não, porque uma conversa assim, não, porque a venda é feita de 7 passos. Eu falei, eu já ouvi isso. Porque eu já via, eu passei no processo seletivo da Wiser, né, educação, dá para vender, a mesma coisa que o Gabriel estava vendendo, né, o WhatsApp online, e eu tinha aprendido a técnica do Flávio Augusto de venda, que é a venda em 7 passos. Eu falei, eu já ouvi isso. Mas vendeu algum? Nada, pô, nada. Era inconstante, o maior problema é a inconstância. E o que aconteceu? Né? Ouvi isso e falei assim, rapaz, eu conheço isso aí. E eu fui falar com ele, isso não é a técnica do Flávio Augusto? E aí ele falou, realmente, eu já fui da Wiser, não sei. Eu falei, eu passei no processo seletivo. Ele falou, meu Deus, é sério, é mesmo? E eu lembro, eu acho que já fazia 1 ano que eu tinha passado. Não sei se eu entrei antes de ti, não sei realmente, mas fazia já um tempo. E falei com ele em Salinas, né? A gente já veio conversando lá por muitas vezes, até que ele me fala sobre um office, sobre o que ele estava planejando fazer aqui e me chama para esse projeto, né? Me chama para esse projeto aqui. Então, me mostrou tudo de uma forma e no meio de uma conversa no carro, a gente voltando para a praia, eu dou o aval, o seguinte, cara, tô junto contigo, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer... Mas detalhe, tu ainda tinha 17 anos, né? Ah, eu tinha 17 anos. 17 anos. Tinha 17 anos. E ele decidiu, né, foi um ponto de inflexão ali para você, decidiu empreender, porque até então, depois de julho, ele ia focar no Enem, para a prova do Enem. E aí, a partir desse momento que a gente passa essa visão para ele, ele enxerga esse caminho, e aí eu quero te perguntar, Sidney, essa foi a tua virada de chave? Foi nesse dia dessa tua decisão? Cara, eu te digo que existiu algumas conversas lá em Salinas que, se não tivessem existido, talvez eu estaria num caminho totalmente diferente hoje. Não sei se ainda estaria no mercado digital, né? Não sei se ainda estaria trabalhando como gestor de tráfego, trabalhando como ajudando as empresas no processo de marketing e vendas, né? Porque realmente a minha cabeça naquela época era, cara, é o último ano da escola, vou fazer valer a pena, né? Não vou estragar, não vou sair queimado ali, eu vou aproveitar o que der, é só até o Enem. Então, o meu plano é até imaginava assim, não, eu vou até o Enem e depois eu volto aqui volto a atender os clientes aqui, tinha cancelado com alguns, mas a partir de algumas conversas ali viraram o jogo mesmo, porque para quem começou na pandemia como eu, né, o que era trabalho para mim? Trabalho para mim era ficar trancado no meu quarto, apertando um monte de botão no computador, fazendo alguém vender do outro lado, entregando alguma coisa para alguém do outro lado. Eu não sabia o que era trabalho de verdade. Minimamente eu sabia, ouvia ser comentado ao meu lado, né, sobre a mentalidade empreendedora. Porque quando tu tá nesse ambiente que tudo cara, ou tu vai ser CLT ou é concurso público, ou tu tem que te formar ou tu não vai ser nada. É muito difícil nesse ambiente, se tu não tiver um motivo muito maior, é muito difícil tu até conhece ali tudo que toda a liberdade, né, que tanto o empreendedorismo, né, mas muito mais quando eu conheci o mercado digital ainda por cima, trabalhar pela internet, utilizando a internet, né, ferramentas da internet para trabalhar, para atender, ajudar outras pessoas. Quando tu conhece isso, né, mas tu não está no ambiente correto, e é isso que a gente visa colocar aqui no Office, o ambiente correto. Quando tu não está no ambiente correto, tudo se esfarela, porque tu não tem base. Eu não tinha base, eu não tinha nada, a mentalidade era uma só. Vai, acaba, Enem, te forma,
consegue um emprego ali, faz um concurso se tu quiser. Então é essa mentalidade, moldado nessa forma. Só me fez continuar, né, pelas pessoas que eu estava seguindo no marketing digital e também por essas conversas que a gente teve. Porque finalmente eu tinha enxergado uma pessoa ali, cara, tudo que eu vejo na tela do meu computador é real. Tudo que eu vejo o Flávio Augusto falando, tudo que eu vejo o Ícaro de Carvalho falando, tudo que eu vejo o Caio Carneiro falando, tudo que eu vejo todas essas personalidades do mundo do empreendedorismo falando, do mundo do marketing digital falando, não é mentira. É real. Tem uma pessoa impactada por eles que já trilhou uma trajetória aqui e está me dizendo isso na minha frente. E aí que virou a chave. Eu falei, eu não posso deixar essa chance. Não posso deixar isso. E desde a pandemia o que me motivou a trabalhar era justamente, cara, eu não posso ser um peso morto. Eu, de barba aqui, já tinha barba nessa época, muito antes também, mas de barba aqui, na pandemia, minha mãe passando, não uma dificuldade muito forte, não passou uma dificuldade muito forte, mas vendo tudo que poderia ter acontecido, e eu ali sendo um inútil, jogando videogame o dia inteiro na minha casa, falei, não, tenho que tomar alguma atitude, né? Isso desde a pandemia veio. E aí, né, depois disso, né, conhecendo, né, tu me apresentando tudo isso, eu vi, cara, não, tem sentido isso. Isso realmente tem sentido, é por aqui que eu vou conseguir, né, não ser inútil, não ser um peso morto ali que não faz nada. Eu queria realmente trazer, por mais que não precise, por mais que a condição seja boa, trazer o sustento para minha casa que seja ajudando, né? E isso é muito bacana, Sidney, porque a gente sempre fala, né, que a visão ela muda tudo. A visão muda tudo, ela vira o jogo. E a partir do momento que você enxerga, né, a maioria dos adolescentes, dos jovens de hoje, eles não têm essa visão. Cara, só não quer tem saber essa de maturidade sacanagem. no Cara, início. só quer saber de sacanagem. Né? Não tem essa visão e maturidade no início. Vão enxergar muito depois, assim como eu. Eu comecei a enxergar esse caminho com 30 anos. E hoje eu vejo o Sidney com 17, 18 anos nessa transição. Ele foi, né, foi onde até ele abriu a primeira empresa dele com 17 anos. Eu queria que ele contasse um pouquinho, que ele foi, essa história de ele foi emancipado, né? A mãe assinou ele. O que aconteceu foi que no início desse ano de 2023, né, eu iria assinar um contrato com um cliente, né, que eu havia dado muito resultado, né, no ano passado, né. Ele é um professor de matemática, o Bro, né, ele é um fenômeno também, tem 20 anos de idade, mas dá pau aí, muito professor de muitos anos aí, porque ele realmente entrega resultado. E fiz uma parceria junto com ele e conseguimos ali ter um bom resultado no aulão de matemática que ele deu no Centur para a preparação do Enem do ano passado, que eu participei como aluno, né? Também mesmo tendo ajudado ele com o marketing, com toda a campanha de venda, e precisei me profissionalizar, porque ver assim, cara, eu quero que continue comigo, e tem que ter contrato, tinha que ter o acordo mesmo ali. E aí veio a seguinte dúvida: eu vou, com 17 anos, entregar o contrato no nome da minha mãe para assinar já um trabalho que eu vinha fazendo de tempo? Eu falei, não dá. Foi quando tu decide ali, não dá, é a virada. Constituir um CNPJ. É a virada. E aí, 17 anos, né, tinha que fazer, mesmo que faltasse uns 5, 6 meses ali para completar 18, né? Maioridade. A maioridade, mas tive que fazer a emancipação, né? Fiz toda a certidão de emancipação ali e consegui abrir o CNPJ, né, para assinar esse contrato, e acabei assinando com o meu próprio CNPJ, né? Mas cara, é fera demais. Mas vamos ao que interessa. Gabriel,
chegando aqui na nossa parte, na arte da venda, que é o tema do nosso primeiro podcast, é o nome do nosso podcast aqui. Cara, eu quero que tu me defina de forma direta e muito simples, que uma criança de 5 anos de idade entenda e um idoso de mais de 70 anos entenda também. O que é venda? Venda é conexão. Venda é conexão. É você se conectar e se preocupar genuinamente com aquela pessoa. Esquece o que tu está vendendo, produto, serviço, e se preocupa de verdade. Essa você entende a dor do seu cliente, você se conecta com ele, conhece família, conhece... você, às vezes a pessoa, Sidney, ela está querendo conversar com você. Isso é muito importante. A pessoa ela quer conversar, né? Expor talvez um problema, e você está ali para realmente mais ouvir do que falar. A venda é mais ouvir do que falar, né? E quando a pessoa entende, né, esse drive, é que muda o jogo, porque na concepção da maioria das pessoas, ela entende venda como falastrão, quem fala bem, não, que convence, mas não é isso, né? É porque assim, Sidney, você não gosta de ser convencido de comprar algo. Você não quer ser convencido, mas você quer comprar. Entendeu? Então, se você conseguir se conectar com essa pessoa e ouvir, no final, eu tenho certeza que a venda ela vai acontecer. Você vai transformar essa vida. Você vai resolver aquele problema, aquela dor, através da conexão. Através de ajudar. De ajudar. Né? De não pensar só no dinheiro, mas verdadeiramente ajudar aquela pessoa que está ali. Porque se tem uma coisa que eu aprendi até com o nicho de saúde, o nicho de dentistas, né? Se aplica muito no nicho médico também, é que, cara, tu vai no médico porque tu tá com um problema. E o médico, ele vai te dar, ele vai te ajudar, ele vai diagnosticar. Ele vai diagnosticar, ele vai te ouvir primeiro para saber o que ele vai te receitar para poder te ajudar. É a mesma coisa na venda. O médico, ele não chega no paciente, o paciente chegou no consultório, pisou, o paciente não falou uma palavra, ele vai chegar, não, toma um bezetacil, vai passar. Mas, pô, doutor, eu tô sem um braço aqui, doutor. Não, toma um bezetacil que vai dar certo. Não é assim, então não adianta tu chegar oferecendo um produto, serviço para uma pessoa que não tem fit nenhum ali, não bate nada com o teu cliente, né, ideal, que tu realmente precisa vender. Então tu precisa oferecer, escutar primeiro para entender como tu ajuda aquela pessoa, não como tu vende para ela. E uma experiência que eu tive, inclusive na Next, de uma venda, de uma matrícula, né, que a gente fez, foi... inclusive ele tinha, né, o atleta, né, aquele jovem que a gente estava conversando, o pai faleceu fazia 2 meses. Nossa. Imagina você de frente ali, né, conversando, vendendo, e a pessoa te fala que o pai morreu há 2 meses atrás. Então isso é muito impactante. Então, a partir desse momento você desconecta de produto, desconecta de serviço e vai ali realmente ouvir aquela pessoa, vai conversar, né? Tá com o emocional totalmente abalado, e você vai fazer parte ali realmente da vida dele. Você vai ser um psicólogo, né? Tem gente que fala até que o vendedor é psicólogo. A gente vai realmente, de fato, ouvir aquela pessoa. Às vezes, inclusive, nessa venda, né? Nessa entrevista que a gente estava fazendo, cara, acho que foi 3 horas de conversa. 3 horas de conversa, porque eu me preocupei. Nós somos seres humanos, né, cara? Então, aquilo realmente vai te impactar emocionalmente. Pô, perdi meu pai. Então, tu tem que, cara, confortar aquela pessoa. Isso é uma obrigação do ser humano, pô.
Tem gente que, o teu pai morreu? Tá, beleza, tá, vamos continuar aqui, no final paga aqui. Não é assim. Você realmente vai escutar aquela pessoa, ela precisa de um conforto, uma palavra, uma força. E é aí que eu digo que essa conexão realmente, essa vida ela vai ser transformada, né, impactada, e você vai se conectar com ele, com a família. Eu acho eu acho sensacional a oportunidade que a gente tem de transformar com uma palavra de conforto, né, seja lá qual for, e lógico, né, você poder ajudar com o teu produto, né, que você tem ali, para aquela pessoa dar continuidade na vida até. Exatamente. Por 3 horas de venda, o cara realmente não estava pensando só no dinheiro. Nada. O cara fazer 3 horas de venda. É lógico, quem está vendendo, ele tem que bater meta, tem que oxigenar a empresa, mas nesse momento, realmente, como eu estou falando, se você se conectar, se preocupar genuinamente com aquela pessoa, naquele momento você tem que esquecer suas metas, venda, produto, dinheiro, e realmente se preocupando e fazendo com que aquela pessoa se sinta melhor. Sim. Né, com o que você ali tem para contribuir. E esse entrou, não foi? Entrou, inclusive a gente se tornou amigo, né, se tornou amigo da família, e foi assim um período de reconstrução para aquela pessoa, né? O esporte ali ajudou e contribuiu para que ele saísse da situação que ele estava. É essa conversa que é a conexão. Isso. É o momento de você se conectar com aquela pessoa, se preocupar com ela. É lógico, aí depois, né, como a gente falou anteriormente, são 7 passos. Apresentação, você, né, se apresentar, falar de você um pouquinho, depois você começa a se conectar, vem a conexão, aí venda inversa, decisão imediata, né? Você vai fazer ali o pré-speech, o pitch, né, do seu produto, referidos, que faz parte, né, buscar indicações, e no final o fechamento. Se você fizer esses 7 passos, né, no final você consegue converter aquele. É o que a gente vai falar na parte de previsibilidade, né? Por que é previsível? Por que não é sorte? Porque é um processo, porque é um passo a passo. Um processo. Né? Então, só recapitulando aquela parte lá, né? Justamente o que faz vender é tu não pensar exatamente no dinheiro, em vender, mas ajudar. E é justamente pensando em ajudar que a venda vem. A venda vem. É um paradoxo. A recompensa ela vem no final. Pode ter certeza. Se você se preocupar genuinamente com aquela pessoa, a recompensa ela vai vir de alguma forma. Divina. Entendeu? E lógico, recompensando ali, né, nos valores, no dinheiro. Né? Mas primeiramente essa conexão. Por que a venda está em todo lugar? Né? Exatamente, Sidney. Acontece que muitas pessoas têm a concepção errada da venda, né? Existe a venda passiva e ativa. A maioria das pessoas, como é que elas enxergam a venda? Como aquele vendedor de loja de shopping. A primeira coisa que vem na cabeça né, da pessoa que fala aqui de venda é que ela vai trabalhar numa loja vendendo alguma coisa, uma roupa, um produto, né? E na realidade não é isso. Na verdade, todos nós somos vendedores. A grande realidade é que todos nós somos vendedores. Por quê, Gabriel? Por quê? Porque simplesmente, né, você vai vender a sua hora. Se você for advogado, se você for médico e não souber vender, você não vai ter um bom contrato, né, com aquela empresa, com a clínica, com um escritório de advocacia. Se você não souber vender realmente, o seu contrato vai ganhar ali o mínimo. Então, a concepção das pessoas sobre venda todos deveriam aprender a vender. Todo mundo, né? Todos nós somos vendedores. E é lógico, né, que quem aprende se destaca, ganha mais,
é melhor remunerado, né? Através das vendas, eu não conheço nenhum profissional, um vendedor de alta performance que não seja bem sucedido. Todo vendedor de alta performance, ele é bem sucedido, porque a venda, ela não depende, ela não te limita. E nas grandes empresas é meritocrático, é através da venda que vai te dar o caminho, através do comercial, da venda, que vai te dar o caminho de uma sociedade da empresa. Tu vai conseguir chegar a ser sócio daquela grande empresa através da venda. Então, logo, se eu vendo, é meritocrático, só depende de mim, cara, só depende. O meu resultado, bom ou ruim, só depende do próprio vendedor. Então, olha que fantástico. Quando você enxerga esse caminho, né, que através da venda você pode chegar ao dono da empresa, cara, qual é o caminho que te leva ao dono da empresa? A ser sócio, a pegar uma parte daquela empresa. Sim. É através das vendas. O que a venda te ensinou? Te ensinou algo além realmente do convencimento de vender ali, mas ensinou coisas à parte? Cara, eu costumo dizer, né, você falando sobre escola, é uma escola. E a escola do tratamento de caráter. O vendedor, ele passa por um processo, como eu já falei anteriormente, que ele precisa tratar o ego dele, o emocional dele, porque ele vai levar muito não. Ele precisa estar bem resolvido com isso, ele precisa entender que o não faz parte. Então, para te ter uma ideia, a métrica do Flávio Augusto, da WhatsApp, é 30-5-2. O que significa 30-5-2? São 30 ligações, tu vai conseguir agendar 5 entrevistas, 5 reuniões, e tu só vai fechar 2. Ou seja, cara, tu vai levar não pra caramba. Vai ter gente te tratando mal, tu vai oferecer alguma coisa, já tá querendo me vender. Interessante que o não nem sempre é só não, né? Não, o não às vezes é uma porrada. É uma porrada. É por isso que é um tratamento de caráter, porque no outro dia você vai estar reunido com a sua liderança, você vai chorar ali com eles. É o momento de chorar ali com eles, né? Mas passou, né? Como a gente sempre fala, amor ao próximo. A venda você tem que ter amor ao próximo, ou seja, next, próximo. Então a venda é o amor ao próximo, né? Você tem que, passou ali o Sidney, eu não consegui vender para ele, cara, que venha o Fernando, que venha o Paulo, que venha o João. Next. E assim, você tem que ir ajustando, por isso que você tem essas reuniões, né, com a sua liderança, para saber onde você está errando, porque quem está errando, quem não está vendendo é você, e você acaba querendo terceirizar isso. Você culpa, como eu falei, né, o Estado, a culpa é do lugar que você está, a culpa é de todo mundo, menos do vendedor. E, na verdade, a culpa está no vendedor, né, e precisa ajustar. E quanto mais ele leva não, ele vai querendo ajustar, porque não é legal levar não, né? Então você vai ajustando, vai melhorando. E só melhora como, Sidney? Com a prática, cara. É levando não, é perdendo. Cara, só aprende na prática. É como a matemática, né? Matemática, cara. Tem que treinar, praticar, até você se tornar, né? E lógico, cada venda é uma venda. Nunca vai ser igual. Você pode decorar script, você pode fazer de tudo. Porém, cada venda é uma nova história. Você precisa entender isso. Você entendendo isso, você sempre vai se conectar com a pessoa, né? E conseguir entender o que ela está precisando de fato. Além dela ser essa escola que te ensina, né, das vendas, é uma técnica. Né? Não é uma coisa que, cara, só acontece para quem tem sorte, só acontece para quem nasce com o dom. Né? Tem muita gente que fala, é o dom. Pode até existir, mas a maior parte da venda é a técnica. Por quê?
O que é essa técnica? Por que é possível, né? É possível que a venda seja matemática, que é 30-5-2. Porque assim, Cid, na verdade você precisa, como você vai levar muito não, você precisa de 30-5-2 é uma métrica... para um produto específico, né? Não, assim, pode ser que seja 60-5-1. Entendeu? Porque assim, Sidney, você só vai desenvolver essas habilidades, você só vai conseguir desenvolver essas habilidades ajustando essa técnica, esses 7 passos, né? E adaptando para cada produto e serviço. Muda o produto, muda o serviço, mas tem essa condição de você adaptar para o seu produto esse script, esses 7 passos. Existe essa possibilidade. Entendeu? Depois que você entende isso, você desenvolve a habilidade necessária para ser mais assertivo, tá certo? Então você não vai mais errar tanto, entendeu? Então você vai desenvolver essas habilidades, essas técnicas, prática, aí tem essas 7 passos, né? Metodologia. Existe uma metodologia assertiva, né? Que se você realmente fizer o que precisa ser feito, o seu resultado ele tende a ser melhor a cada... Mas, Sidney, existem 3 pilares que eles não podem ser quebrados na venda. 3 pilares. 1 é não fazer questão, né? que associa já com essa do vendedor chato, né? Se você fizer muita questão, tu vai se tornar um vendedor chato. Então é não fazer questão. Se valorizar, muita gente não se valoriza. Cara, se valorizar o tempo, né? Quem está realmente precisando é o cliente, não o vendedor. Pô. Lógico, o vendedor está precisando vender, bater meta, o dinheiro, mas é se valorizar no tempo dele, né? Realmente se valorizar. Não pode quebrar esse pilar. E o outro é não perder o controle da situação. Sempre o vendedor tem que estar com o controle da situação. Sempre. É ele que vende, é ele que dá a vaga e é ele que tira também. Quem não está interessado, não, cara, eu acho que realmente não faz sentido para você, né? A gente vai passar a oportunidade para outra pessoa. Então, esses 3 pilares eles são fundamentais, né, para vendedor de alta performance. Como que tu vê, por exemplo, nas pessoas que chegam aqui no office, né, que procuram a nossa solução e muitas dessas despertam também, e aí, consegue me ajudar a vender mais, né? Então, o que tu percebe nessas pessoas? O que elas fazem de errado? Não, na verdade, o que eu venho percebendo é que elas não conseguem enxergar onde está o erro. Elas não conseguem realmente, de fato, hoje, inclusive, nós tivemos um exemplo, um caso quase concreto, né? Que um cliente que faz curso em São Paulo e ele estava fazendo o curso aqui em Belém. E já tem 1 mês e meio, mais ou menos, né? Que ele já marcou, ele reservou a sala. E hoje só vieram 2 pessoas, um cliente só dele, só um aluno. Ele teve um aluno. E na cabeça dele foi a cidade. Ele já colocou a culpa em Belém. Ele colocou. A crença dele é que Belém é uma péssima cidade para fazer o curso dele. Porque em São Paulo, quando ele faz o curso, as turmas são lotadas. Quando ele vem para Belém, só vem uma pessoa. Então, onde ele coloca a culpa na cidade, a culpa está nele. A culpa não é da cidade, a culpa está nele. Inclusive, uma das perguntas que eu fiz para ele é se ele fazia gestão de tráfego. Ele realmente ele faz gestão de tráfego. Eu fui pesquisar a empresa, como é o topo do funil dele. Ele tem ali um site, ele tem redes sociais, né, falando um pouco do curso, até chegar no vendedor, que é ele mesmo. Só que ele não consegue perceber realmente onde está o erro. O erro
É ele mesmo. Por quê? Inclusive, um dos principais erros é deixar para pagar depois. Por exemplo, no dia do curso. Por que não veio ninguém? Porque ele me falou que ele estava sem tempo, não, que ele já vinha visitar um familiar aqui em Belém e aproveitou para fazer o curso. Olha só, ele não vai ter resultado. Não tem compromisso ali, né? Não tem. A venda ela tem que ser na hora. Não existe depois. Você não pode deixar para depois da venda. Não pode deixar escapar aquela pessoa que chegou a conversar contigo. Outro dia, Cid, é uma história que aconteceu comigo recente. Eu fui levar o carro, né? Tava aqui em Belém, tava fazendo um calor de matar, né? Tá um sol para cada um. E o ar-condicionado pifou do meu carro. Eu levei na loja, né? O mecânico, né? Para ele, né, me dar um diagnóstico do que tinha acontecido com o carro. Pois eu cheguei nesse lugar, ele fez o diagnóstico ali, né, do carro, e ele me falou assim, essas foram as palavras dele: olha, Gabriel, eu já achei aqui, tá com um vazamento no radiador, no cano, enfim. E ele falou, olha, isso era 1h da tarde, e ele falou assim para mim: olha, eu vou precisar de muito tempo para fazer o serviço no teu carro. Tu vai ter que pensar, tu vai ter que decidir ali um dia, 2 dias que tu não esteja precisando do carro, trazer aqui para mim. Tu já vai ter um prejuízo de R$500. Caramba. Ou seja, ele foi... Não quer vender. Ele não quer vender, pô. Ele foi me falando, ele foi falando várias objeções, vários problemas, em que eu não tive nenhuma opção, pô. Né? Se ele pega, qual seria o certo? Cara, deixa teu carro aqui, eu vou resolver, não importa como, não importa onde, não importa... Ele é o melhor desconvencedor do mundo, cara, né? Ele simplesmente não quis o serviço. E curiosamente, cara, é até engraçado, porque quando eu saí da oficina, até hoje o carro está funcionando, o ar-condicionado está funcionando, e eu não fiz o serviço com ele. Porque eu não vou ter, naquele momento, eu não vou ter tempo, eu não vou... sempre o que eu falo é o seguinte: a venda é naquele momento, né? A venda é emoção, pô. Tu não pode deixar o cara escapar da tua mão, pô. Tu não pode deixar o cara ir embora. Ah, depois, tu já ouviu muito... Cara, eu vou pensar. Cara, eu vou pensar. Fulano, o tempo que ele pensou, já chegou o boleto, né, do cachorro, do pet shop dele, já chegou o boleto da internet. E daqui a pouco ele vai dizer, cara, que tá sem dinheiro para fazer o serviço contigo. Então, se tu não conseguir ali realmente pegar aquele cara naquele momento, naquela dor, e se deixar de escapar, dificilmente tu vai conseguir. Além de se tornar um vendedor chato depois, de ficar mandando mensagem, ligando, cobrando, aquela venda já era. Tu deixou realmente passar. E, cara, é impressionante como a maioria das pessoas, elas sabem o operacional, elas sabem executar o serviço, mas não sabem vender, cara. Não sabem vender. Então, a conclusão que eu chego aqui, Sidney, é que a gente tem muito trabalho a fazer, cara. Tem muito trabalho. A gente tem muito trabalho a fazer. A gente tem muito o que dá um norte, um direcionamento para esse empreendedor. E eu fico feliz, cara. Fico feliz, né, de saber que a gente ainda vai ajudar muita gente, né, através das vendas. É isso. Então, finalizamos aqui o nosso bate-papo. Primeiro podcast Arte da Venda, né? E o que pode se esperar. E é um evento teste também, né, Sidney? A gente está testando os equipamentos, microfones. O que a gente pode esperar, né, é que, como o Gabriel falou, a gente tem muito trabalho para fazer aí. A gente tem muito trabalho tem muito o que mostrar que a maioria das pessoas, infelizmente, não é ensinada. E se é ensinada, como o Gabriel foi aprender na marra,
ou durante uns 5 anos aí. Depois realmente teve mentores e o que a nossa missão aqui é encurtar esse caminho. Já viu aí, né? Na verdade, eu vou deixar uma palavra aqui. Você precisa saber se relacionar. Relacionamento, venda é relacionamento. Então, e é por isso que o nosso motivo de estar aqui, né, dando esse start na arte da venda, é você que está aí deixando muito dinheiro na mesa, perdendo muito dinheiro, sem saber vender. Exatamente. E finalizando, você quiser saber mais sobre o office, vai estar o link também na descrição desse podcast. Saber mais sobre as nossas salas, as nossas estações de trabalho, como você pode ser acelerado aqui, né? Acelerado a sua empresa que está começando, e como a gente tem também a solução aqui, né? Os primeiros problemas que sempre aparecem aí, né? E você vai ser atendido pelo Gabriel. Ele pode talvez virar a chave de alguma coisa que tu tá tendo um problema e não faz ideia como resolver, e que talvez seja bobagem. Então esse é o podcast Arte da Venda, e até o próximo episódio. Obrigado.